Sejam bem-vindos a essa aula, que você vai aprender alguns conceitos teóricos sobre computação em nuvem e principalmente alguns dos serviços disponíveis no AWS da Amazon. Antes de nós efetivamente iniciarmos as implementações práticas, é muito importante que você conheça basicamente cada um desses termos. Uma frase rápida que resume a definição de computação em nuvem é o acesso a serviços na internet com pagamento de acordo com os recursos que você usa. Temos essa figura, perceba que no centro temos uma nuvem e vários serviços que podem ser utilizados, como, por exemplo, algum tipo de serviço relacionado à tradução de voz, aplicativos para celulares. Essa imagem de uma casa pode indicar o controle dos dispositivos da sua casa remotamente. Outro exemplo são os jogos. Temos essa figura de um processador que indica que você pode alugar um servidor online para executar os seus processos. Ao invés de você utilizar os recursos de um data center, vamos supor que uma determinada empresa requer um grande processamento de dados. Ao invés dessa empresa comprar servidores, essa empresa pode alugar serviços na internet. Em geral, dependendo do tipo de aplicação, o custo para você alugar os serviços online são muito menores do que comprar os próprios servidores. Isso, inclusive, tem acontecido nos últimos tempos na área de aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Alguns anos atrás, muitos desenvolvedores compravam GPUs e máquinas potentes para rodar os algoritmos de aprendizagem de máquina, principalmente na área de Deep Learning e redes neurais artificiais. Hoje em dia, é muito mais fácil você acessar recursos na nuvem. Você utiliza as GPUs de outras empresas para você fazer o treinamento de um determinado algoritmo. Alguns exemplos é o Google Colab, que é possível você utilizar alguns servidores com GPU. Existe o plano gratuito e também o plano pago, e esse curso está focado no AWS, que é o serviço de computação em nuvem da Amazon. AWS significa Amazon Web Services e é um dos mais utilizados no mundo. É possível trabalhar com a integração de aplicativos, blockchain, computação. Você pode alugar servidores para fazer o processamento da sua tarefa. Também é possível armazenar banco de dados online. Ao invés da empresa manter um servidor de banco de dados, é possível fazer o acesso ao banco de dados na nuvem. Também existem os serviços de IoT, que significa Internet das Coisas, que a ideia é conectar vários dispositivos a um servidor, como, por exemplo, celulares, computadores e assim por diante. É também possível trabalhar com recursos de Machine Learning, que inclusive esse que é o foco desse curso. Também é possível trabalhar com serviços de redes, segurança, armazenamento. Esse, inclusive, é um item bem comum hoje em dia. Ao invés de comprar um computador com uma grande capacidade de armazenamento, é mais fácil pagar um serviço de armazenamento na nuvem para os seus arquivos. Dessa forma, a segurança é maior. Se o dispositivo local for perdido, todos os dados estarão na nuvem em segurança. Caso você queira conhecer mais serviços oferecidos pelo AWS, você pode acessar esse link. Esses são somente os principais e existem muitos outros para praticamente qualquer tipo de aplicação e para qualquer área de negócio. Temos essa figura que mostra a localização dos servidores da Amazon. Considerando a América do Sul, existe uma localização em São Paulo, e é claro que dentro dessa localização existem vários outros servidores.
quando nós trabalhamos com o AWS, é necessário informar a localização. Como eu estou gravando esse curso do Brasil, eu vou selecionar essa região geográfica na sequência. Agora você vai entender os principais serviços disponibilizados que serão aqueles utilizados durante esse curso. O primeiro é o S3, que significa o Simple Storage Service, que, como o próprio nome indica, é um serviço para armazenamento de arquivos. Tanto empresas como pessoas físicas podem utilizar esse serviço de armazenamento. É, de certa forma, parecido com o Google Drive, possui características semelhantes. E uma das diferenças é que você paga pelo S3 de acordo com os dados que você armazena. Vamos fazer um comparativo com o Google. Quando você quer comprar um armazenamento, vamos supor que você precisa de 10 GB. E se você não está utilizando esses 10 GB, por exemplo, você está utilizando somente 5, você paga pelos 10 GB de armazenamento, independente se você está ou não está utilizando. Uma das diferenças do S3 é que se você tem 5 GB armazenado, você vai pagar somente por 5 GB. Quando você armazena mais arquivos, chegando a um total de 10 GB, aí sim que você fará o pagamento desses 10 GB utilizados. E ele é considerado um dos serviços mais baratos, principalmente quando a quantidade de dados aumenta. Em resumo, você paga o quanto você usa. E é possível colocar quantos dados você quiser. Não existe um limite, justamente pelo fato de que o pagamento é feito de acordo com a quantidade de dados. Nós vamos utilizar o Amazon S3 para armazenar as bases de dados desse curso. O próximo serviço é o Amazon EC2, que é o Elastic Computing Cloud. E esse é um recurso bem interessante, pois quando você está trabalhando com um determinado servidor e os dados aumentam ou o poder de processamento precisa ser maior, você pode utilizar esses servidores que são chamados de elásticos, pois a capacidade de processamento e armazenamento aumenta de acordo com o uso. É muito mais fácil do que se você comprar o seu próprio hardware. Vamos supor que você tem disponível no seu computador 16 GB de memória. Você sempre terá esses 16 GB de memória. Se você estiver trabalhando com um algoritmo que precise mais memória, você invariavelmente precisará comprar mais memória para o seu hardware. Quando você trabalha com o EC2, ou com esses recursos elásticos, você pode escolher diversos tipos de servidores com diferentes capacidades de processamento e armazenamento de acordo com o problema que você estiver trabalhando. Próximo item é o Amazon IAM, que é o Identity and Access Management. Como o próprio nome indica, é utilizado para criar usuários e grupos que vão ter acesso ao gerenciamento dos serviços AWS. Em resumo, é criada inicialmente uma conta, terá o usuário administrador, e você pode criar grupos e diferentes usuários com permissões de acesso diferentes. Por exemplo, você pode definir que um determinado usuário poderá ter acesso ao algoritmo final, porém não poderá realizar o treinamento do algoritmo ou não poderá mudar as configurações de uma determinada rede neural. É utilizado o IAM para fazer essa gerência. E além disso, você pode definir permissões para que os usuários acessem os recursos do EC2 e também do S3. Por fim, o último item é o Amazon SageMaker,
que é a IDE que nós vamos utilizar para o desenvolvimento das aplicações ou a implementação dos algoritmos de aprendizagem de máquina. Caso você já tenha feito outros cursos na área de inteligência artificial, você pode utilizar o PyCharm, o Spider, o Jupyter Notebooks na sua própria máquina, ou então você pode também utilizar o Google Colab Online. O SageMaker é como se fosse, de certa forma, um concorrente do Google Colab. Nós vamos utilizar essa ferramenta da Amazon para nós desenvolvermos todos os exemplos. E ele acaba sendo bem mais robusto do que o Google Colab. Temos essa figura que mostra algumas das implementações que podem ser desenvolvidas. Por exemplo, nós podemos fazer a construção dos algoritmos, fazendo toda a digitação dos códigos, e os dados são armazenados no S3. Podemos fazer o treinamento dos algoritmos, é gerado um SageMaker Training Job. Também é possível fazer o deploy dos algoritmos ou dos modelos. Essa é uma das partes mais interessantes, no qual é gerado um endpoint. O endpoint é o modelo ou o algoritmo final que pode ser utilizado pelos usuários. Com o SageMaker, é possível realizar todas as etapas da construção de algoritmo, a codificação, o treinamento e também o deploy. E depois que o modelo está aprovado, nós podemos fazer o deploy desse modelo, que ficará armazenado também no S3. Com isso, você pode criar aplicações em diversas linguagens de programação, como, por exemplo, em Python, em C#, em Java e em várias outras. E essas aplicações farão o acesso ao modelo e você vai conseguir buscar as previsões. Isso é possível, pois existe essa API de Gateway que fará a conversa da sua aplicação com o modelo que foi criado no SageMaker. Nesse curso, nós teremos um módulo específico sobre essa questão do deploy. Com isso, nós fechamos essa aula introdutória, que você teve uma visão geral sobre os principais serviços da Amazon que nós vamos utilizar nesse curso. Obrigado e até a próxima aula!